Ilustres amigos do canal, tudo bem? No vídeo de hoje falaremos sobre as taxas do Tesouro IPCA principal e também sobre os preços, porque você quer ter rentabilidade e pagar barato, não é mesmo? Por isso eu já te convido, inscreva-se aí no nosso canal, ative o famoso sino da notificação e olha, marque lá a opção todas, porque você já sabe, diariamente tem vídeo novo aqui no canal e o melhor investimento é sempre no seu conhecimento. Você que é novo aqui no canal, nós falamos muito sobre o Tesouro Direto, porque 2022 é o ano da renda fixa no Brasil. Venho falando isso para que você entenda como rentabilizar o seu investimento. E no vídeo de hoje nós vamos falar então sobre o investimento no Tesouro Direto com a queda das taxas que você já vê aí na sua tela para você entender um pouco melhor o que aconteceu. Esse gráfico aí é o gráfico da taxa de fechamento, ou seja, as últimas taxas diárias do Tesouro IPCA 2026. O título mais curto. Veja que a taxa chegou a 5,69 no dia 14 de março, que tinha sido aí a última segunda-feira. Aumentou um pouquinho, aliás, ficou em 5,69 e depois despencou. O que aconteceu ao longo desse período aqui que a taxa despencou? Veja aí, o 2026 caiu. Vamos olhar aqui o 2035, que já é um título mais longo, e o cenário é praticamente o mesmo. Veja, subiu um pouco e depois, ó, despencando também. E também o 2045. O movimento é praticamente o mesmo, claro, com intensidades diferentes, mas exatamente o mesmo movimento. Vou mostrar para você aqui na nossa planilha o que aconteceu. Só que antes, é bom que você saiba o que aconteceu essa semana. Quando nós chegamos aí na última terça-feira, nós tivemos aí então a reunião do Copom, o Comitê de Política Monetária do Banco Central. E a reunião então da quarta-feira, dia 16, indicou então uma taxa de juros com aumento de 1%. E eu gravei um vídeo detalhando a respeito disso, tá aqui no alto do canal, para você se inteirar melhor. O que acontece com seus investimentos com esse aumento da taxa de juros? Entenda lá, porque eu falo de pré-fixado, pós-fixado, IPCA e também da poupança. Você tem poupança? Assiste lá. E aí o mercado então já começou a repercutir claramente esse aumento nos dias seguintes. E isso daí é que está fazendo esse impacto aqui nas taxas. Você vai entender já já quando eu mostrar os gráficos. Vamos lá. Vamos começar falando aqui do Tesouro IPCA 2026. Você verifica aí na sua tela as taxas médias mensais desse título. Começando aí na sua esquerda, lá embaixo, a 4,55, que era uma taxa média que nós tínhamos de setembro de 2021. Veja, setembro de 21, 4,55. Eu vou apagando os dados mais antigos, mas desde julho, mês 7 do ano passado, as taxas médias vinham aumentando. E elas foram aumentando então aí até o mês de novembro, que é 5,22, mais ou menos aí no meio da sua tela. Depois, a única queda expressiva que nós tivemos foi em dezembro. Caiu para 4,96. E agora, aí mais à direita do seu vídeo, você vê um valor a 5,30 e 5,27. 5,30 foi a taxa média de janeiro e 5,27 a taxa média de fevereiro. Então você vê claramente uma tendência de alta, sendo que agora, no mês de março, está 5,62. Então você vê, saiu de uma taxa de 4,55, uma taxa média, para 5,62 no mês de março. Você vê claramente uma tendência de alta nas taxas do Tesouro IPCA. Vai anotando aí. Agora na taxa diária para você atender. O que aconteceu ao longo do mês de março? Veja que a taxa começa também aí, à esquerda, na parte baixa do seu vídeo, a 5,45, no dia 2 de março, que foi o primeiro dia útil. Veja que essas taxas depois sobem logo na segunda semana, chegando a atingir aí esse na cor verde que você está vendo aí mais para o alto, 5,71. Foi a taxa diária mais alta do mês de março para o IPCA 2026. Essas taxas que eu trago aqui individuais para você são taxas de abertura, logo que abre o Tesouro Direto para você entender. Então tá aí, 5,571. E você repara, interessante, veja aqui à sua esquerda uma marcação a 5,60 e uma outra marcação a 5,70. Veja como as taxas estão variando nessa marcação. Não conseguem
furar o suporte, que é 5,60, e dificilmente passam para cima de 5,70. Tentou por 2 vezes, depois voltou. Então tá aí, entre 5,60 e 5,70 está girando essa taxa. Vamos entender como está ela aqui na nossa tabela para você entender melhor. Voltando um pouquinho mais e olhando aí, ó, na parte cinza, no alto do seu vídeo, à sua esquerda. O que nós tivemos? Tivemos então no início de março, no dia 8 de março, uma taxa que bateu então a taxa de abertura aí, uma das melhores que nós tivemos então, que foi essa taxa então de 5,71 que você já viu aí no gráfico. 5,71 foi a melhor taxa histórica desse título. Vou repetir para você, a melhor taxa histórica. E por que eu estou falando isso? A partir desse vídeo de hoje, eu estou trazendo os dados desde 2020, não mais de 2021. Ou em outras palavras, estou trazendo todos os dados históricos desde o lançamento desse título, desde 2020, que é o que nós temos ele aqui, ó, quando você verifica ele aqui nas taxas de fechamento. Para que eu estou fazendo isso? Para facilitar para você um comparativo um pouco maior de todo o histórico e não somente dele. Tá aí, ó, o título foi lançado em fevereiro de 2020, 10 de fevereiro. Então eu estou trazendo essas taxas desde lá de trás. Muito bem, o que nós tivemos nessa semana, ou seja, nessa última semana de março, que foi do dia 14, do dia 15 até o dia 18. Nós estamos com taxas aí, ó, que coincidentemente abriu na segunda-feira a 5,62 e fechou na sexta-feira, a taxa de abertura foi 5,62 também. Então ela teve uma pouquíssima variação. Tá aí para você na tela. Mas essa taxa está boa ou está ruim? Olha que coincidência. A taxa da última sexta-feira foi 5,62. Só que repara que na quinta-feira, dia 17 de março, essa taxa estressou. Ela chegou a 5,69. Tá aqui marcado de amarelo no alto à esquerda para você. Por que eu marquei ela 5,69? Porque ela se aproximou muito da taxa, da melhor taxa histórica desse título, que era 5,71. Em outras palavras para você, as taxas continuam muito boas e quase renovaram as máximas. Só que aguarda aí para você entender melhor. Bom, o melhor quartil. Então, o melhor quartil agora, eu trago o histórico desde 2020 até 2022 para você. E aí, esse número mudou. Ou seja, as 25% melhores taxas agora vão de 4,54 a 5,71. 4,54 a 5,71. E aí, você já verifica que como eu mudei os dados históricos, as melhores taxas começam a aparecer num prazo um pouco maior. No caso aqui, ó, lá de mais ou menos setembro do ano passado, que foram quando essas taxas entraram no melhor quartil. Se você lembrar no vídeo da semana passada, que eu considerava somente as taxas a partir do ano de 2021, a taxa melhor já estava em torno de 5%. Mas está aí para você a atualização dessas informações. E com essa taxa, olha aqui embaixo do seu vídeo a informação detalhada. Você estaria aqui com essa taxa de 5,62 nas taxas na 1,5% melhores taxas históricas desse título. Exatamente. Se eu pegar todas as taxas, como eu peguei aí, apresento para você, de 2020 a 2022, as taxas melhores, quase aqui 1% das melhores taxas estariam aí, ó, entre 5,62, que foi a taxa da última sexta-feira, a 5,71. Para você entender melhor o que é uma taxa boa. Uma taxa boa significa você ter uma rentabilidade boa para levar até o vencimento. Se você não está entendendo direito o que eu estou falando, eu vou mostrar aqui na calculadora para você. E aí fica mais fácil. Quanto seria essa rentabilidade? Você tem que primeiro transformar essa taxa para decimal. Então, transformando para decimal, ficaria 1,0562. Essa é a taxa de 6,62%. Vou aumentar aqui para facilitar a sua visualização. E vai multiplicar também pela taxa decimal da inflação. No caso aqui, nós vamos ser conservador. Vamos multiplicar por uma inflação média de 6%, que seria a inflação dos últimos 10 anos. Ou seja, em média, no Brasil, a inflação foi 6%. É claro que variou. Você sabe, por exemplo, que em 2021 ela chegou a 10%, mas no ano anterior ela ficou bem abaixo desse valor. Então tá aí, se multiplicarmos um pelo outro, teríamos aí uma inflação de quase 12%. 11,95% seria a inflação que nós teríamos aí
para que você, inflação não, perdão, seria a rentabilidade bruta que você teria aí, ó, 11,9572. Só que olha, como a inflação mundial está subindo, pode ser então que isso afete aqui as nossas projeções. E aí, se você quiser então fazer com uma outra projeção, é só multiplicar, por exemplo, por 7%. E aí você teria então um novo valor de quanto você ganharia. Tá aí, ó, 13%. Então, em resumo, se você comprar esse título e levá-lo até o vencimento, volto a dizer, até 2026, você ganharia entre 12% a 13% na minha projeção atual. E aí, tá bom ou ruim para você? Não significa que mês a mês você ganharia um valor proporcional. Significa que lá no vencimento, ou seja, como as taxas estão aí muito altas, é possível que a sua rentabilidade maior seja ao final desse prazo. Olha, se você não está entendendo muito bem, eu quero te indicar essa playlist aqui do canal, aqui do alto, ó, Mapa do Tesouro. Lá eu explico tudo sobre o Tesouro Direto, sobre os títulos, a rentabilidade, os vencimentos. Assiste lá que você vai entender. Muito bem, falando agora do preço, você já viu que a rentabilidade bruta pode girar entre 12% a 13% na projeção atual. E o preço? Veja que o preço, o melhor preço, a faixa melhor, estaria até 2.846. Antes de te mostrar, eu quero te mostrar aqui no gráfico, um gráfico novo, que eu trago essa semana aqui para melhorar para você. Ó. Esse aqui é o gráfico da variação de preço do IPCA. Eu vou só ajustar agora, porque agora eu estou trazendo desde aqui de 2020, para que você entenda melhor sobre essa variação. Então veja, aqui você vê aonde está o melhor quartil, ou seja, o preço mais barato desse título. Veja que ele lança lá em 2020 e lança um preço pouco abaixo de 2.800. Quando nós tivemos aquele problema da saúde lá em março de 2020, olha o que aconteceu com o preço. Ele desabou. E aqui teria sido a melhor oportunidade para compra olhando para o histórico. Só que repara, esse quadro verde, ele delimita então o melhor quartil. E aí o que aconteceu? O preço subiu um pouco. Por que subiu? Nós estamos tendo aqui no Brasil uma inflação histórica que está subindo. Como esse título ele é atualizado também pela questão da inflação, que é o VNA, o que acontece? O preço tende a ir subindo com o tempo. Mas quando nós temos um estresse muito grande, ele volta a reduzir novamente. Foi o que aconteceu aqui, ó, em setembro de 2020 e depois, novamente, coincidentemente aqui, ó, no finalzinho da sua tela, em setembro também de 21. Tá o ponto aqui, ó. Então, esses foram os últimos momentos mais interessantes para pagar barato. O que eu quero dizer com isso? Sempre é importante que você olhe a taxa, que eu mostrei para você, que é a rentabilidade, e também o preço para pagar um pouco mais barato. Agora, se você quer realmente garantir um investimento bom, porque esse título, como ele já está com vencimento muito próximo e a inflação está muito alta, dificilmente o preço dele vai voltar aqui novamente para um preço bem abaixo, ou seja, bem abaixo de 2.900. É pouco provável, mas pelo menos você garantiria uma rentabilidade boa e estaria protegido da inflação. Está gostando desse vídeo? Deixa aí aquele super like, porque olha, ajuda muito o canal e aqui é uma análise diferenciada dos títulos do Tesouro. Agora eu quero mostrar para você o que pode acontecer com esse título ao longo da semana. Quer entender o curtíssimo prazo? Então vamos lá para a análise gráfica. Só que antes eu quero te indicar aqui, se o que importa para você é rentabilidade, essa playlist aqui é imperdível. Tá aqui, ó, a playlist de CDBs e de LCAs. Lá você vai ver pré-fixado acima de 14%. CDB vinculado ao IPCA vai te pagar uma taxa acima de 7% e mais a inflação. Veja, 7% mais a inflação, maior aqui que o IPCA 2026. Entenda lá, rentabilidade, segurança e liquidez. Assista lá que você vai gostar. Indo aqui rapidamente então para o gráfico que eu trago aqui para você com relação aos juros futuros, ou seja, o que aconteceu para que essas taxas caíssem. Muita gente perguntando isso aí para nós no canal. Você verifica aqui que eu tinha aqui então uma região que eu dizia, olha, essa região em azul, quando ela romper para cima, ou seja, quando ela romper a resistência, vai ser um indicativo que as taxas vão subir. Se ela romper para baixo, ou seja, as taxas forem para baixo dessa marcação azul, significa que ela vai romper um suporte e aí as taxas vão cair. E o que aconteceu então? No dia 4 de março,
ela confirmou o rompimento para cima. E as taxas chegaram até o dia 14 de março, numa máxima aqui, ó, de aproximadamente 12,62. Essa foi o teto que chegou aqui. Só que o que aconteceu? Depois nós tivemos a reunião do Copom e o mercado entendeu que aí, para o curto prazo, as taxas, o aumento da taxa de juros teria aí um efeito significativo. E o que aconteceu? A projeção, então, as taxas dos juros futuros para 2026 começou a cair. E aí você já vê caindo na terça, na quarta, na quinta e na sexta-feira aqui despencando. Alice a isso a questão do cenário externo. As tensões lá na guerra, lá na Europa, parece que diminuíram com a possibilidade, veja, possibilidade de algum tipo de acordo. É claro, aquilo lá é muito volátil e nós não sabemos para onde vai caminhar, mas nós verificamos aqui claramente uma lateralização. A taxa subiu muito e agora ela está aqui, ó. Para ela voltar para um patamar de queda realmente, ela teria que voltar próxima a essa região azul aqui para reverter essa tendência. E o que confirma realmente que isso daí está acontecendo é quando eu trago esse gráfico aqui, ó, que é o histograma, então, com relação ao aumento. Veja como o aumento na cor verde foi muito forte nos últimos dias e agora ele vem reduzindo. Veja essa última barra verde aqui, como ela já está bem baixinha. E o indicativo, então, é que essa linha azul passe a cruzar a linha de sinal. Se realmente ela cruzar no início dessa semana, e não é pouco provável isso, significa então que essa tendência de curtíssimo prazo então passa a ser revertida, o que já vai sendo indicado aqui no semanal. Então você já verifica aqui agora nas taxas semanais. Veja o que aconteceu então na segunda semana de março. A taxa estoura para cima e agora, nessa semana que nós estamos, ela volta a recuar. Então veja que ainda tem até uma possibilidadezinha pequena dela chegar um pouquinho mais para baixo. Bom, está aí o resumo da análise técnica de curto prazo para você com relação aos juros futuros do Tesouro IPCA 2026. Em resumo, rentabilidade está muito boa, você já viu aqui, mas prepare-se, projete-se para levar até o vencimento. Aqui eu não faço indicação de investimento, eu só trago informação para que você tome a sua decisão. E olha, por falar em decisão, eu gravei na data de ontem como que os grandes investidores, grandes bancos, fundos de pensão e de previdência estão se posicionando em relação a títulos públicos. Se você quer saber o que eles estão comprando e já entender para onde vai essa taxa Selic com base nesse mercadão financeiro, assista aqui no alto. Leilão do Tesouro Nacional. Você vai entender tudo sobre isso. Continuando aqui, vamos mostrar agora o IPCA 2035. É um título com vencimento um pouco mais para frente. Aliás, é um vencimento para só daqui a aproximadamente 13 anos. Então você tem que se programar para esse tipo de oscilação. Ou então, para segurar a taxa e o preço aí por um bom tempo para ter um ganho na marcação a mercado, caso essa seja a sua intenção. E aí você já vê as taxas médias também mensais variando, mas também com tendência de alta. Não vou falar aqui mês a mês porque você já está vendo aí. À sua esquerda começa então o mês de setembro. E aqui à sua direita, lá no alto do vídeo, 5,82, é a taxa média de março. Não preciso nem dizer que está subindo. Então essa aí é a taxa média mensal do Tesouro IPCA 2035. Olhando na taxa diária, que é o que você já verifica aí na sua tela, o que a gente repara? Ela começou com uma taxa de 5,68 no dia 2 de março, que foi o primeiro dia útil. E depois, veja aí, a taxa se concentrando entre 5,80 e 5,90. Passou duas vezes para baixo, mas depois voltou novamente para esse intervalo. E está aí nessa concentração, sendo que 5,90 foi no dia 14 de março. A última segunda-feira. Se você lembrar do vídeo da semana passada, eu mostrava para você que existia uma grande possibilidade dessa taxa abrir já em alta, porque a taxa de fechamento tinha sido em alta. Quando nós olhamos agora o cenário para essa semana, já não é o mesmo cenário. Por que não é o mesmo cenário? O que a gente pode verificar aqui do 2035, olha aqui, ó, 5,76 foi a taxa de fechamento da última sexta-feira. Ou seja, para essa semana, essa taxa à direita do seu vídeo, que foi de 5,82, que é a taxa de abertura, quando o Tesouro Direto abrir a taxa na segunda-feira, muito provavelmente já vai abrir com essa taxa em queda. Muito provavelmente, a não ser que aconteça alguma coisa fora do controle, fora da normalidade no final de semana. Mas muito bem,
Vamos então trazendo para você. Tá aí a marcação no alto do seu vídeo à esquerda, dia 14 de março, 5,90 a melhor taxa. E depois ela foi cedendo. Veja que na última quinta-feira chegou a 5,86, mas em nenhum momento chegou a 5,90 novamente. Mas tudo bem, tá aí, ó. Por coincidência, a taxa de abertura da sexta-feira, 5,82, é a mesma taxa média de março, que você vê que está aumentando. Novamente, o que eu fiz para o 2035? Eu adotei a mesma metodologia que eu estou utilizando para o 2026. Qual seja, peguei toda a base de dados desde 2020 para igualar os títulos com a mesma data. Então agora a análise é a melhor taxa e o melhor preço desde 2020 até 2022. Aguarda que você vai ver. E aí, o melhor quartil, as 25% melhores taxas estão em que intervalo? Entre 4,74 e 5,90. 4,74 e 5,90 é o intervalo melhor agora aqui para você. E em termos de taxa, aonde nós estamos? Está aqui, ó. Olha aqui embaixo do seu vídeo à direita na cor verde. Nós estamos na melhor taxa desde setembro de 2018. Aí você vai dizer, mas como você sabe? Se você não trouxe aqui, é porque eu olho essa taxa aqui, ó. Quando eu pego todos os anos, você verifica que esse é um título que já lançou tem um tempão. E aqui você consegue visualizar todas essas taxas. E aí você entende então que desde 2018 você pode consultar essa taxa. E ela está muito boa em relação a esse histórico. Ou seja, estou dizendo para você que é a melhor taxa em 3 anos e meio. 3 anos e meio. Anotou aí? Se você tem dúvida em relação à rentabilidade, está aí. Agora, com relação a preço, você quer pagar barato? O preço, a melhor intervalo de preço está até 1,853. Por que 1,853? Porque, olha só, é aonde nós tínhamos os 25% melhores preços. Na última sexta-feira fechou a 1,837. 1,837 está dentro desse intervalo. Então estamos aqui, ó, nos 20% melhores preços. 20% melhores preços históricos desde 2020, dos 20% melhores preços desde 2020. Aí para você, e no 1% melhor taxa desde 2020 também. Tá aí, ó, as duas informações atualizadas para você. Trazendo para o gráfico, olha aqui o gráfico de preço, que interessante. Também o mesmo histórico, ou seja, trazendo desde 2020 o gráfico de preço. Veja o que aconteceu. Quando nós tivemos, logo depois do lançamento, lá no problema da questão da doença, nós chegamos nos menores preços, que era então aí em torno de pouco mais de acima de 1.600. Tá aí marcado para você o melhor quartil nesse então quadro verde. Só que repara que quando chegou lá em setembro de 21, nós voltamos a entrar no melhor quartil. O preço não era tão bom, mas voltamos sim na melhor faixa de preço. E o que aconteceu aí? Aqui nós tivemos aquele problema da PEC dos precatórios no Brasil. E aí o preço baixou. Só que veja agora, nós estamos aqui em março de 2022. E aonde nós estamos? Na melhor faixa de preço. Então repare, quem compra nessa faixa está aí com um preço bom e uma taxa excelente. Volto a dizer, aqui eu não faço indicação de investimento, eu só trago informação. E olhando para o histórico, você já entendeu o recado. Se você está gostando, dá o super like aí, porque nós vamos falar agora do último título que nós temos aqui, que é indicado então para quem quer um vencimento mais para frente. Só que antes, eu quero dizer para você que nós acabamos de lançar o nosso clube de membros. Nós temos inúmeras vantagens e benefícios por preços módicos. Você pode entrar em um desses clubes pagando aí R$6 por mês e receber informações de qualidade ainda maior. Se você gosta do canal e quer realmente ajudar o nosso trabalho, entenda aí aqui no alto, clube de membros para você. Vamos lá, falando agora do 2045, o que nós temos? Você já sabe que em termos de taxa é a mesma taxa do 2035. Exatamente isso que você ouviu. O IPCA principal 2045 e o 2035 têm exatamente as mesmas taxas. Então eu não vou ficar perdendo tempo aqui segurando você com explicação. Basta você voltar no 2035 que você entende. Em relação ao preço, vamos então nos concentrar. A melhor faixa de preço, e aí eu volto a dizer, os 25 melhores preços desde 2020 estão até R$ 1.166. E olha aqui, ó, na última sexta-feira,
sexta-feira, marcada em cinza aí para você. Foi R$ 1.045, ou seja, o preço está no melhor quartil. E como eu fiz aqui uma análise para você, veja que desde final do ano passado, desde então de dezembro de 21, estamos nesse melhor quartil, ou seja, o preço não voltou mais para cima de 1.166. E aliás, ele é muito próximo de R$ 1.000 do que propriamente de 1.100. Então olha aqui o que nós temos. Novamente, a taxa está excelente, você já viu 2035, e o preço, estamos nos 4% melhores preços que nós temos desse título desde 2020. Olha aí no gráfico de quartil, aonde está se situando. Esse título lançou há pouco mais de R$ 1.500. Ou seja, quem comprou esse título lá em 2021 provavelmente aí está amargando um prejuízozinho. Só que quem comprou nesses bons intervalos aqui, e aí eu vou até aumentar para você entender esse intervalo, aonde ele está aqui, ó. Veja, tá aí marcado no quartil para você ver. Quem comprou esse título, por exemplo, novamente lá, quando nós tivemos o problema da PEC dos precatórios, finalzinho de outubro e também um pouquinho do início de novembro, pegou então um preço excelente e uma taxa muito boa. Assim como você que está querendo comprar esse título agora. Veja que permanece aí no melhor quartil em termos de preço. Então você está verificando que é um título que nesse momento, olhando para o histórico, está barato e também em termos de taxa, olhando para o histórico, está com ótimas taxas. Agora nós vamos para o resumo final desse nosso vídeo de hoje. Só que antes, dê aí aquele super like. E olha, quando nós falamos de Tesouro IPCA, você precisa saber que ele está atrelado à inflação. E se você quer saber como se proteger da inflação, esse vídeo aqui do alto é imperdível. É um dos vídeos mais solicitados do canal. Assista lá. Resumo final para você. Vamos lá para que você entenda. Primeiramente, vamos falar em termos de taxa. E sempre que eu falo aqui, eu estou olhando para o histórico, para o que já aconteceu. Taxa, nós estamos falando de rentabilidade. E quando eu falo de rentabilidade, eu quero dizer que você, antes de comprar, tem que olhar para o vencimento. Programe-se para os seus planos. Então, se por exemplo, o seu plano é de curto prazo, o título mais curto é esse, é o IPCA 2026, que você já viu no início desse vídeo que a taxa dele está boa, olhando para o histórico, e deve te dar uma rentabilidade bruta entre 12% a 13% se você não vendê-lo até o vencimento. É uma rentabilidade boa, você já viu aqui. Assim como o 2035 e o 2045 também. Em termos de preço, o Tesouro IPCA 2026 não está com preço barato. Mas por quê? Como o vencimento dele é muito próximo, o que acontece? Ele é atualizado pela inflação. E aí, como o VNA está subindo, VNA é o valor nominal atualizado. Toda vez que a inflação vai subindo, vai puxando o preço para cima. E como o vencimento dele está perto, significa então que esse preço dificilmente voltará para esse melhor quartil. Entendeu aí? Ou seja, a rentabilidade está muito boa desde que você leve até o vencimento. Só que agora vamos falar do futuro. Você já verificou aí, pelo nosso histórico de taxas, principalmente quando nós olhamos aqui as taxas mais recentes, de qualquer um dos 3 títulos que ela está caindo. Ou seja, em outras palavras para você, no curtíssimo prazo, e aí o que eu chamo de curtíssimo prazo, olhando para a próxima semana, a tendência das taxas não é de subir, é de ficar lateralizando e até ter um pouquinho mais de queda. Então entenda aí, se você quer comprar para a próxima semana, o que pode acontecer. E mais pela frente, é difícil fazer projeções de longo prazo, porque nesse ano nós estamos tendo conflito, estamos tendo também a questão aí de eleição no Brasil que vai apertar e é difícil fazer projeção. Mas a projeção para a próxima semana e talvez até as próximas não é de alta nessas taxas. Então, você gostou desse vídeo? Então nos ajude, divulgue para aquelas pessoas que não conhecem sobre renda fixa e sobre o Tesouro Direto. Meus amigos, eu desejo sempre que vocês estejam na presença de Deus, que vocês aproveitem o tempo com as suas famílias e fique de olho nos vídeos aqui do canal. Um abraço e até o próximo vídeo.